Bom, a gente já falou de bastante coisa, mas agora a gente vai falar de conteúdo e toda essa parte que vira meio um norte das atividades do evento. Então com vocês o Júlio para tocar essa ideia. As discussões de conteúdo, elas começaram, tipo, eu acho que foi a primeira coisa que aconteceu, assim, tipo, vamos fazer um N e tal, a gente quer fazer um N sobre o quê? O que vai direcionar esse N, quais vão ser as discussões e tal. E bem no começo a gente tinha uma pegada muito teórica, assim, tipo, a gente lia livros e queria produzir texto, e via artigo, e via vídeo, e trazia muita referência sobre educação, e sobre história do design, sobre discussões de coletividade e autonomia, até que ponto o meu comportamento influencia no comportamento da outra pessoa e tal. A gente tinha uma pessoa de filosofia dentro da organização também, e daí ele sempre trazia uns filósofos, assim, e discutia, assim, tanto que o nosso projeto que foi apresentado no N, tipo, não é tipo, projeto político andropedagógico, assim, que tipo, é um textão enorme, assim. A gente era bem conceitual no começo, assim, e, tipo, no começo cabia, encaixava, assim, porque a gente não... Isso dava margem, por ser conceitual demais, dava margem pra gente poder sonhar mais coisas, tipo, nossa, essa discussão é muito legal, então a gente pode falar pra estrutura que a gente quer fazer umas coisas assim, a gente tinha umas ideias de tipo, a gente quer que o alojamento seja em formato de cidade mesmo, com pracinha e tal, com coisas de interação, que as atividades não sejam só tipo palestra e tal, e que falem sobre o nosso conteúdo, falem sobre as coisas que a gente acreditava, e isso foi tipo, a gente sonhava ao mesmo tempo que a gente produzia conteúdo, assim. No fim, esse projeto foi um textão bem grande que a gente fez e tal. Demorou muito tempo para terminar de escrever, depois de escrever, diagramar, ia pro pessoal de comunicação, o pessoal falava, gente, tá muito grande, é muito texto, ninguém vai ler isso. E daí o conteúdo falava, não, vai ser textão mesmo, porque a gente não ficou escrevendo tudo isso pra não fazer nada e tal. Daí deu umas tretinhas dentro da Conde. E aí no fim saiu o projeto pro N São Paulo. Aí um tempo depois, aí tipo, que a gente tava bem focado numa pira assim, tipo, você está refletindo no sentido de refletir, pensar, e no sentido de reconhecer que aonde você tá, o ambiente que você tá, ele também te influencia, então você também reflete as suas vivências de meio, você também reflete o ambiente onde você tá inserido, assim. E aí tinha essa pira do você estar refletindo ligado a uma ideia de círculos concêntricos, assim, que formava, tipo, o indivíduo, aí o indivíduo conhece outros indivíduos, e daí o círculo maior que era, tipo, os indivíduos estão num espaço, os três se influenciam mutualmente, e tinha um corte, uma linha que perpassava os três, que era você estar refletindo, assim, que era tipo, N design, você está refletindo, uma coisa assim. Depois que a gente teve esse trampão pra fazer o projeto e pra diagramar tudo e apresentou no N São Paulo, deu tudo certo, umas 3, 4 meses depois, assim, a gente falou, pauta na reunião geral, assim, o projeto está defasado, está desatualizado, tem muita coisa que tava lá, que a gente nem acreditava mais, que a gente mudou, que a gente cresceu e, tipo, a gente percebeu que a gente tinha feito um trampão pro projeto, que até hoje serve de base para muitas coisas, mas a gente precisava mudar porque não encaixava mais, assim. O próprio formato dele de texto já não condizia mais pro que a gente estava falando, assim, pro que a gente acreditava. A gente foi evoluindo, a gente foi percebendo que dentro de reuniões tinham algumas pautas que eram muito recorrentes e que vinham sempre. A gente estava discutindo, sei lá, movimento de design, movimento estudantil, a gente tava falando sobre as questões de empoderamento, que tipo, de representatividade e tal, e no fim surgiram essas 5 linhas de discussão, assim, que direcionaram todo o N e direcionaram a criação do conteúdo, a própria disposição dos espaços, os laboratórios abertos e tal, que são tipo, corpo-espaço, acessibilidade, não só acessibilidade física, mas tipo, acessibilidade financeira e tal. Tanto que dessa linha de acessibilidade, o edital social foi uma das coisas que a gente mais acreditou, assim, que a gente conseguiu aplicar. O nosso conteúdo, ele existia nas nossas ações, assim, porque a gente teve esse tempo de vamos produzir, vamos maturar isso, digerir isso, e aí ele começava a brotar, assim.
O terceiro linha de discussão que foi a de representatividade e empoderamento, a de popularização do design da universidade, tipo, o evento está acontecendo aqui dentro da universidade, mas tipo, quem tem acesso, por que tem, por que aqui dentro, por que não lá fora? E que teve várias atividades que saíram, teve dia no centro e tal, e de coletividade e autonomia, assim, tipo, vão lá, façam suas coisas, vocês são autônomos e tal, mas até que ponto a tua autonomia não interfere na autonomia do outro? Como que a gente, sendo ser autônomo, acaba lidando em uma vivência coletiva, assim, em sociedade? Depois que a gente descobriu isso, que tinha tudo isso, daí a gente falou, nossa, então agora a gente tem que fazer edital, falta um ano pro N, então vamos organizar edital, vamos aprovar edital, a gente tem que entrar em contato com os convidados, a gente tem que criar esse conteúdo agora que a gente sabe o que a gente tá falando e a gente deixou isso claro, assim. E aí, dentro dessa aula de conteúdo, virou uma loucura, assim, da gente dividiu, tipo, então você cuida de convidados, você vai cuidar de edital, você vem me ajudar porque eu não tô aguentando fazer isso sozinho e tal. A gente falou com muita gente, tipo, a gente teve, sei lá, 250, 300 atividades, assim. Era muita gente, e aí a gente não tem que encaixar isso, tem que colocar dentro da grade. Uma pessoa ia lá e mudava o que a outra tinha feito, e aí a gente não conseguia conversar direito. Aí surgia uma planilha nova, que ninguém sabia o que era, mas tava todas as informações lá porque alguém tentou centralizar, só que não falou pra ninguém. A gente tinha as nossas reuniões e era tudo muito executivo. Tipo, a gente ia na reunião pra conversar, mas as reuniões eram muito executivas, assim, tipo, a gente precisa fazer isso, então vamos fazer isso daqui desse jeito. Não, eu acho melhor do outro e tal. A gente sempre discutia muito como a gente ia organizar as coisas, assim. Aí no fim a gente conseguiu organizar de uma maneira legal, mas a gente aprendeu dentro da célula que, tipo, quando você centraliza muita coisa dentro de você, se acontecer alguma coisa com você, as outras pessoas não sabem direito o que está acontecendo, assim, e isso foi complicado. Tipo, a gente dividiu, algumas pessoas cuidam desses editais, algumas pessoas cuidam de outros, algumas pessoas cuidam desses convidados, algumas pessoas cuidam de outro. E aí a gente não sabia direito se, esse convidado cancelou ou não cancelou, porque a pessoa, o jeito dela colocar na planilha que cancelava ou não cancelava era diferente do meu jeito, porque a gente não tinha conversado direito para alinhar essas coisas. Essa falta de comunicação que teve dentro da célula, no sentido de, tipo, se dividiu muito o trabalho entre os membros da célula e cada um tinha um jeito de colocar. Faltou, e a gente só foi sentir falta disso depois, uma pessoa que centralizasse e que gerisse todo esse conteúdo, assim, que falasse, tipo, então isso vai funcionar desse jeito, porque tinham algumas coisas que estavam bem em cima da hora e que a gente estava lidando com pessoas que estavam vindo, tipo, fazer várias perguntas e querendo saber como que ia acontecer as coisas, e a gente tava muito, tipo, o N tá chegando e a gente tem que fazer as coisas, tipo, a gente não focou tanto em, tipo, então vamos só fazendo e depois a gente vê o que faz. Não foi, tipo, um planejamento de gestão ali, porque a demanda era muito grande e tinha poucas pessoas trabalhando em cima delas, assim. Então foi uma coisa que a gente foi aprender depois, assim, tipo, nossa, se tivesse centralizado isso em uma pessoa, pra gerir mesmo, pra ela, tipo, saber o que tá acontecendo ali e ela passar isso pras outras pessoas, teria facilitado e teria sido organizado melhor, assim. Até pra, tipo, demandas que viriam depois, por exemplo, montar a grade, assim. Que, tipo, você tinha que pescar a informação em um arquivo e daí ia pra outro arquivo e tinha informação que não tava em nenhum dos dois arquivos, aí tinha um terceiro arquivo e aí tinha informação que tava no e-mail que não passaram pra planilha e você não sabia, porque era muita gente que tava entrando em contato. E aí a hora que a gente pegou e falou, tipo, vamos organizar a grade. Não era só, tipo, colocar todas as atividades ali em sequência e tal. Precisa ter também uma preocupação em, tipo, vão ter atividades acontecendo ao mesmo tempo, mas bateu de várias atividades serem do mesmo assunto, assim. Então, tipo, por que não dispersa isso e coloca isso em outros lugares? Ou por que, tipo, tem uma atividade que sabe que vai acontecer vai atrair mais gente, então coloca uma atividade mais suave, ou uma atividade mais prática, ou uma atividade
que não que não tem a competição de público, assim, tipo, os lugares, essa atividade ela funciona melhor aqui, mas precisa de um projetor, tem essa outra que tá na sala do projetor, mas ela não vai precisar, ou eles vão usar só no começo, então troca, inverte. O pensamento de logística é muito grande, que a gente teve que fazer esse pensamento ao mesmo tempo que a gente ainda tinha que estar organizando arquivo, que estava bagunçado porque a própria célula tava no processo de fazer as coisas, assim, em vez do processo de olhar de cima e falar, não, vamos organizar isso agora, para depois isso dar tudo certo. Que foi uma coisa que a gente fez depois, daí depois a gente criou uma baita planilha que tinha todas as informações de tudo, e tinha mais uma planilha de grade e acabou. E daí a gente conseguiu resolver um problema de 10, 20 arquivos em 2 planilhas, assim, e daí a gente ficou tipo, nossa, por que a gente não fez isso antes, assim? Deu aquele alívio bem grande, assim. A questão de estar vivendo o conteúdo, assim, tipo, era um conteúdo que existia dentro da Conde e que norteava as nossas decisões, ela também foi bem refletida na questão dos editais, assim. A gente queria que o N fosse um espaço de experimentação, onde as pessoas produzissem o N, produzissem as coisas delas e tal, do jeito mais louco que elas quisessem, assim. E daí a gente não teve um edital de atividades, um edital de outra coisa, a gente teve o edital de preencha. E daí a pessoa podia cadastrar modelo no preencha, podia cadastrar DJ no preencha, as próprias atividades. Não fechou, tipo, atividades no formato, tipo, vai ser uma palestra, vai ser uma roda de discussão, vai ser uma exposição, vai ser o quê? Podia ser tudo isso ao mesmo tempo, assim, porque, tipo, se você não dá um formato pré-definido pra pessoa, você só fala, tipo, inscreve a sua coisa aí. Tiveram umas ideias muito legais, assim. Teve pessoal que se propôs de montar uma câmera escura dentro do N, que, tipo, se você inscrevesse isso dentro de um edital, é uma atividade, mas não, é uma instalação, não, mas limita, assim. E a gente sentiu que, tipo, nossa, o Preencha foi muito legal de poder conversar com as pessoas de uma maneira que elas podiam propor, assim, que a gente estava em conversa, que a gente não estava em uma relação unilateral, assim. Libertador para quem sempre quer participar do evento, né? Tipo, mas não quer organizar, mas quer ajudar de alguma forma. Sim, quem... Aí você pode... Dessa vez você não precisa inscrever uma oficina ou uma palestra para participar, você pode inscrever o que você quiser. Mas uma coisa que a gente sabia também é que com esse edital a gente ia ter que dar mais atenção aos editais. E que foi a principal coisa de conteúdo, o principal trabalho mesmo, que foi maneiro, assim. Porque desde o começo a gente já falava que a gente não queria só trazer o cara lá, do design, famosão e tal. Não. Podemos talvez trazer esse cara? Talvez, mas vamos tentar trazer mais as pessoas daqui, de perto, pessoas lá, sei lá, de outros lugares, mas que tenham um trabalho mais de pessoa para pessoa, sabe? Um projeto legal no bairro dele, isso aí. E daí, nesse processo, a gente entendeu que o conteúdo ia ficar muito mais nessa de contato com essas pessoas. Então, o foco maior do conteúdo do N foram pessoas encontristas que querem dar atividades, compartilhar coisas, a questão do compartilhar. Mas daí tem vários desafios, tipo, são formatos totalmente diferentes de atividades, vai caber onde, mas tipo, onde vai caber, como que vai ser. Só que isso a gente sabia que poderia contar tendo ideia da nossa estrutura, né? Que a nossa estrutura era muito aberta. Se for fazer um preencha desse numa faculdade, às vezes não vai caber, sabe? Tipo, é um auditório, não dá pra você fazer um negócio muito louco. Uma atividade de pão. Durante o N, uma coisa que ajudou muito pra essa, tipo, chamada de autonomia pras pessoas, as pessoas, tipo, sentirem que estão fazendo parte, que já começou lá no formato do edital, assim, olha, você pode fazer o que você quiser no Preencha. Durante o N, a gente tinha a grade que era a grade do Insira, que eram vários papéis colados na parede, onde você podia escrever a sua atividade, recortar ela e colar na grade física do evento que tinha lá, assim. Então teve muita atividade que aconteceu ali que a gente nem sabe o que aconteceu, assim, tipo, a quantidade de atividades que a gente tem registrada é tipo, sei lá, a gente não sabe no total quantas foram, porque a grade em si funcionou muito bem. As pessoas escreveram desde roda para discutir sobre mapa astral até
Futebol, sarrada, várias coisas. O pessoal fez o Just Dance gigante lá e foi muito o pessoal realmente disposto a comprar a ideia do N e fazer as coisas do jeito que eles queriam, assim. Os espaços eram abertos o tempo todo, tinha ateliê funcionando 24 horas por dia, tinha marcenaria funcionando 24 horas por dia. E isso foi uma coisa que a gente percebeu que funcionou muito bem, que a gente aprendeu de outros eventos, assim. Que de noite, às vezes, tem festa. Só que não é todo mundo que curte ir pra festa, ficar loucão lá. E no espaço de alojamento não tinha outros tipos de atividades. Era ou você vai pra festa ou você fica aqui sozinho. E aí, tipo, durante o N, o pessoal se juntou pra costurar, ia customizar camiseta, customizar almofada, o pessoal tava fazendo coisa na marcenaria, o pessoal, tipo, tava assistindo, fazendo maratona de Masterchef na sala de projeção, assim, tipo, assistindo filme e o pessoal trocando ideia, a gente sentada conversando mesmo, nos totinhos de tomada e tal. Foi muito... Você pode aproveitar essa estrutura aqui do jeito que você quiser e é isso mesmo. E foi eu acho que era a coisa que a gente mais queria, assim, tipo, poder despertar isso nas pessoas, que tipo, nossa, você tá no evento, mas você também faz parte dele, tipo, a tua participação não é só ir na atividade, mas é tipo, utilizar o espaço da melhor maneira possível pra você, assim, e a gente ficou bem feliz que a gente conseguiu ver isso, e tinham muitas pessoas que chegavam dando esse feedback, assim, tipo, nossa, tá funcionando tudo muito legal, essa sacada de ter o ateliê funcionando 24 horas foi muito legal e tal. Foi um reconhecimento que a gente teve, que a gente ficou bem, tipo, ai, que bom que deu certo, assim, que bom que a gente conseguiu proporcionar isso pras pessoas e, tipo, mostrar que um evento pode ser, tipo, autônomo de um jeito que a gente não sabia se ia dar certo, assim, porque tinha momentos que a gente chegava e ficava, tipo, mas será que as pessoas vão? Será que as pessoas vão comprar? Será que as pessoas vão fazer mesmo? Porque a gente não sabia, porque não tinha um referencial tão grande, assim, dessa chamada de autonomia das pessoas, assim, a gente ficou bem feliz que o pessoal comprou e que deu tudo certo, assim, que foi bem show, assim, bem top. Eu acho que, tipo, o quanto as pessoas falaram e o quanto a gente viu as atividades funcionarem foi um reflexo, no final foi, tipo, o nosso próprio projeto político funcionando na gente mesmo, de mostrar que, tipo, o quanto a gente patinou no projeto antes, ou o quanto a gente de uma ação a outra tentava mostrar alguma coisa, surgiu algum efeito, sabe? Tipo, essa comunicação chegou nas pessoas e elas conseguiram entender que qual que era a nossa pira nesse evento, assim. Claro que a estrutura ajudou muito, a forma de organização lá dentro ajudou muito, mas eu acho que as pessoas já chegaram um tanto preparadas para ter essa autonomia, assim, tipo, para reconhecer aquele espaço como delas e poder fazer as coisas ali dentro. Acho que a melhor coisa que a gente conseguiu fazer com o conteúdo que apesar de a gente não, até o último minuto a gente não ter certeza se ia funcionar ou não, foi essa coisa, assim, tipo, a gente tá fazendo um projeto, tentando passar isso e eu acho que de certa forma passou. As pessoas tomaram aquele espaço com delas, fizeram o que elas estavam a fim de fazer e organizaram atividades, brincaram e fizeram tudo. Se divertiram, né? Bom, gente, esse aí foi um pouco o conceito que foi passado através do conteúdo para os estudantes e que permitiu que os estudantes fizessem parte da construção do evento. Então, na sequência aí, a gente vai conversar um pouco sobre a estrutura dos eventos e como era esse trabalho.